Na semana passada, onde eu finalizei o capítulo 12, os irmãos devem se lembrar que falamos ali sobre a intervenção divina sobre a vida de Pedro, quando Pedro estava preso, e de fato, Deus de forma miraculosa manda um anjo, o anjo visita Pedro na cadeia e tira-o dali, a ponto da igreja estar orando por Pedro, e quando Pedro fala que ele está livre, as pessoas não acreditam. Como assim? Deus de fato fez milagre. Nós vimos como foi o final da vida de Herodes, soberbo, arrogante, prepotente, morreu comido de vermes. E agora nós veremos no capítulo 13 em diante, o início da primeira viagem missionária que Paulo faz, pregando, ministrando o evangelho ali por vários lugares. E a igreja ela tinha crescido muito aqui nesse ponto já, avançado demais. E é interessante a gente observar o tipo de organização que a igreja tinha, até mesmo porque isso aqui é um parâmetro para mim e para você. Então, é isso que nós vamos ler aí. A gente vai ler até o versículo 12 hoje, mas vamos começar do versículo 1 até o versículo 15. Você pode me acompanhar, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo aqui é Paulo. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito disse: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como seu auxiliar. Olha para cá, o restante a gente termina aí. Põe o primeiro princípio ali, Samuel, por favor. Você pode se assustar com o tema da minha mensagem hoje, mas é este aqui mesmo. Oração para amaldiçoar. É o que veremos Paulo fazendo aqui. Ou a conhecida oração imprecatória, que temos na Escritura, principalmente no livro de Salmos. Mas o primeiro princípio é a igreja em movimento. Veja, aqui no livro de Atos, nós vemos um modelo de igreja. E sempre que nós vemos a igreja de Deus tomando decisões em relação ao que pode, ao que não pode, a onde seguir, que porta entrar, qual caminho os missionários deveriam ir, nós vemos as decisões mais importantes sempre sendo tomadas por um colegiado. Não vemos decisões monocráticas como o nosso Supremo Tribunal Federal, ou como algumas igrejas que têm basicamente um papa, e eu digo não apenas católica, mas muitas igrejas evangélicas também, tem o papa, o cara falou, feriado, acabou, não houve ninguém. Nós vemos este exemplo aqui, nós vemos no presbitério, por exemplo, de Jerusalém, onde tem uma demanda ali, eles levam, deliberam sobre o assunto, então passam para as demais igrejas. E aqui nós vemos, mais uma vez, no versículo 1, como nós lemos aqui, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e aqui vai falar o nome de alguns deles. Eu falei, se eu não me engano, acho que é a semana passada, ou na semana retrasada, à luz do Novo Testamento, é por vezes até difícil fazermos essa distinção entre profeta e mestre, porque há algumas coisas que são peculiares aos dois, e algumas que só um ou outro fazem. Por exemplo, o que nós vemos que é comum, tanto no profeta como no mestre? Ambos ensinam a palavra de Deus. Essa era a função dos dois. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que trazia algo da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus, e era conhecido muito também por prever coisas futuras, coisas que iriam acontecer. No Novo Testamento, nós já não vemos esse tipo de coisa, pessoas prevendo o futuro. Apenas uma pessoa, que é Ágabo, no capítulo 11 que nós lemos, que ele faz 2 predições. Tirando Ágabo, que era profeta, que faz essa predição de coisas futuras, por exemplo, ele prediz a prisão de Paulo. Nós vemos apenas os apóstolos predizendo a respeito de coisas do futuro. A diferença básica do profeta e do mestre é que o profeta, ele ensinava ocasionalmente. Quando Deus falava com ele, ele chegava em determinado lugar e falava aquilo que Deus tinha mandado, seja para a congregação ou para alguma pessoa em particular, principalmente reis e outras pessoas com cargo de liderança. Agora, o mestre não. O mestre era alguém que ensinava de forma regular, toda vez. Era a mesma função do pastor, tanto é que são termos ali basicamente intercambiáveis. Ele tinha a função, de fazer isso de forma ordinária. Só que, repare o que acontece aqui na igreja de Jerusalém. Aqui no começo
da viagem missionária de Paulo e Barnabé. A igreja, ela estava cultuando a Deus junto, é isso que nós lemos aqui no versículo 2, né? Enquanto cultuavam ao Senhor, jejuavam, o Espírito Santo disse, cultuavam juntos. Aqui você já acaba mais uma vez com essa conversinha de pessoas que dizem, é possível ser cristão sozinho, ser cristão em casa, de não precisar de uma congregação, de uma comunidade, sendo que nós vemos isso por toda a Escritura. É fundamental porque a comunidade, ela nos ensina, a comunidade por vezes trata as nossas dificuldades, é através, hoje mesmo, né? Eu falei para o meu filho segundo, né? Falei, filho, você está muito impaciente, você precisa testar sua paciência. Ele disse, como, pai, no chinelo? Eu falei, não. Vai lá dar aula para o seu irmão mais novo. Ele disse assim, pai, chinelo é melhor. Porque ele sabe, é terrível, o menininho, é terrível. Mas vejam, é a igreja que nos ensina esse tipo de coisa. Agora, o povo estava reunido, estavam cultuando a Deus juntos, mostrando, né, que igreja é isso, é reunião dos santos. Esse papinho de desigrejado, eu creio em Deus, mas eu não preciso de igreja, no fundo a pessoa está dizendo assim, deixe-me pecar em paz. Não quero que ninguém me cobre. Agora, eles cultuando a Deus juntos, foram cheios do Espírito Santo, e consequentemente também direcionados pelo Espírito Santo. Numa dessas reuniões, como nós lemos aqui, eles estavam jejuando, não diz exatamente o motivo pelo qual eles estavam jejuando. Via de regra na Escritura, o jejum nós vemos, está associado, por exemplo, a problemas, dificuldades, coisas que as pessoas não conseguem resolver, como doenças, enfermidades, guerras. Muitos reis, quando eles iam à guerra, precisavam ir, por vezes eles jejuavam antes, pedindo direção de Deus, misericórdia do Senhor. Casos de enfermidades, tribulações, lembra? Davi, o filho dele nasce, fica doente, e ele jejua, para que Deus tivesse misericórdia do filho dele. Então é basicamente isso que nós vemos ali, diante de pestes, epidemias, tribulações e por aí vai. Aqui não diz exatamente o motivo, mas diz que o povo, orando, cultuando a Deus junto e jejuando, Deus começa a dar direção. E aqui então eles começam a primeira viagem missionária organizada diretamente aos gentios, aqueles que não eram o povo de Deus. Tanto é que do versículo 4 até o versículo 7, nós vemos que eles começam essa evangelização. Eles são separados, a igreja ora por eles, os abençoa, impõe a mão sobre eles, né? Justamente esse sinal aí de abençoando, de comunhão, e eles então partem para Seleucia, 200 quilômetros de barco. Lembrando, não havia barco a motor na época. 200 quilômetros de barco. E se você está acompanhando as pregações aí no livro de Atos, você deve se lembrar, sempre nós vemos a igreja em movimento, sempre nós vemos a palavra de Deus indo, sempre nós vemos o povo de Deus evangelizando. Nós nunca vemos aquele povinho tipo assim, vou ao culto de domingo, ao culto de quarta, acabou ali, vou embora para casa, acabou. Não, nós sempre vemos a igreja indo, avançando, crescendo. Portanto, igreja que não evangeliza é uma igreja que morre. É necessário que se evangelize, seja de forma particular ou de forma coletiva. Tanto é que nós compramos bastante material aí para fazermos evangelismo de rua, literalmente, para as pessoas na rua, na praça, no parque da cidade, por aí vai, evangelizar. Quantos vão vir? Não sabemos. Mas a nossa função, segundo a Escritura, segundo o livro de Atos e toda a palavra de Deus, nós temos o dever de levar o evangelho às pessoas. E Barnabé e Saulo, eles fazem isso. Tanto é que quando eles chegam na ilha, eles caminham mais 160 quilômetros de uma ponta a outra, evangelizando, mais que daqui em São Paulo, levando a palavra de Deus. E no versículo 6, vai dizer assim, depois de atravessar a ilha toda, até Pafos, 160 quilômetros, dá 200 de barco, mais 160 evangelizando. Depois de atravessar a ilha, até Pafos, acharam um judeu chamado Bar Jesus, que era mago e falso profeta. E aqui entra o meu segundo princípio. Põe ele o segundo, por favor, filho. Como eu e você devemos tratar os falsos profetas? Porque este homem aqui, algumas traduções dizem que ele era feiticeiro, que dá basicamente ali o mesmo significado.
Acompanhe comigo, do versículo 6 em diante. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato, em algumas versões inteligente. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Que duro, extremamente duro. Este homem, Bar Jesus, ele praticava feitiçaria, algo que era proibido segundo a lei de Moisés, e mesmo com essa proibição, ainda existia. E quanto mais se afastava de Jerusalém, mais se via esse tipo de prática dentro da igreja, dentro do judaísmo, mesmo sendo proibido. E veja, Lucas, sem cerimônia, diz que o homem era falso profeta. Ele não teve, eu preciso falar aqui com um jeitinho. Uma das traduções, como nós lemos aqui deste nome Elimas, era sábio, ou seja, ele era alguém inteligente, alguém que conhecia a lei de Moisés, extremamente sábio e totalmente falso. É possível, e veremos constantemente na Escritura, pessoas sábias, sabendo que estão enganando as pessoas e fazendo isso de forma proposital. Aqui é apenas mais um enganador de pessoas, nada de novo, como diz Eclesiastes, nada novo debaixo do sol, nada novo, um enganador de pessoas que estava como assessor de um procônsul ali era um governador de província, um homem inteligente, e mesmo assim estava sendo enganado, ou seja, até pessoas que de fato têm um QI avançado, podem ser enganados por picaretas, assim como nós vemos aqui, este homem sendo enganado. Todavia, também vemos que este procônsul, ele já estava inclinado a ouvir a palavra de Deus, só que ele ainda não tinha o discernimento para saber diferenciar, este aqui é verdadeiro, este daqui é falso. Ele tinha o desejo de conhecer a palavra de Deus, mas ainda não tinha a sabedoria o suficiente para isso, a maturidade o suficiente para isso, e consequentemente era enganado. Não é isso que nós vemos constantemente nas igrejas, nas falsas igrejas? Pessoas que por vezes têm um anseio, o desejo de conhecer a Deus, mas por ainda serem imaturas, são enganadas por pilantras, pessoas que fazem isso de forma proposital. Quantas histórias eu já ouvi aí nesses quase 20 anos de cristianismo, de pessoas que foram extorquidas por pastores, por líderes, de pastores que falavam, faz um empréstimo para mim lá, por favor, porque não dá para fazer no meu nome. Fazia e sumia com o dinheiro. Eu já ouvi de pessoas que vieram à nossa igreja, de pastores de nossa cidade, tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que ele mandava alguns obreiros irem à casa da pessoa fazer oração. Só que ele falava assim, olha, eu vou mandar o meu obreiro aí para fazer oração. Só que se Deus tocar o coração dele a respeito de algum móvel, alguma coisa que é na sua casa, algum bem, você tem que dar. Eu fui à casa de um homem, eu cheguei lá, a única coisa que ele tinha era um sofá. Desempregado, com apenas um sofá. Eu disse a ele, o que aconteceu? O pastor enviava o obreiro aqui, e a última coisa que ele me levou foi micro-ondas que eu esquentava minha comida, porque eu já não tinha fogão. Aqui de nossa cidade. Conversou comigo, de eu ter que sair da igreja, levá-lo ao supermercado, porque ele não tinha nem comida. Nós vemos isso por toda a palavra de Deus. É triste, mas nós vemos que, como cristãos, não podemos ver esse tipo de coisa e, fazer o quê, né? Vamos orar. Orar coisa nenhuma, é combatê-los. É isso que Paulo diz, é isso que eu e você devemos fazer. Não podemos deixar quieto, não podemos aceitar. É interessante que esse homem aqui, ele se opõe, a Paulo e a Barnabé. Ele tenta desviar o procônsul da fé, porque ele sabia que se aquele homem, Sérgio Paulo, desse ouvido à verdade e entendesse, não daria ouvidos a ele.
não dando ouvidos a ele, ele perderia dinheiro. E falso profeta se preocupa apenas com o seu ventre. Ele não está preocupado com as pessoas, com as ovelhas, está preocupado apenas consigo mesmo. É interessante que Paulo, ele age de uma forma extremamente dura. Totalmente duro. Versículo 8 ele vai dizer isso, não é? Que nós lemos aí. Mas Elimas o mago, pois assim traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Talvez, hoje, Paulo dando esse discurso numa igreja, ele seria taxado de pastor sem amor, divisível, pastor que prega o ódio. Mas amor, Paulo, onde está o amor? Paulo ouviria isso de muitos cristãos que estão dentro das igrejas hoje. Mas veja, Paulo não se importou. Ele quis defender aquilo que era correto. Tanto é que daqui em diante, por conta dessa indignação de Paulo, de pronunciar e de decretar juízo sobre aquele homem, nós veremos que até aqui, era Barnabé e Saulo. Daqui em diante veremos Paulo e Barnabé. Literalmente mudou a liderança da equipe. Não é assim que funciona? O primeiro nome, vide a regra aqui que ele deram, não é? Batman e Robin. O Robin já nem ouve falar dele. É apenas um companheiro ali, mas o cara é o Batman. E daqui em diante o que nós veremos é apenas isso. Paulo assumindo o comando ali da equipe. Por quê? Porque ele se indignou com os falsos. E eu sei que aqui, Saulo, também chamado Paulo, muitas pessoas dizem: olha, que Deus, assim como mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Paulo. Não tem nada a ver. Paulo era o seu nome romano, apenas isso. Então, a partir daqui, ele começa a usar o seu nome romano. Não tem nada a ver com Deus ter mudado o nome dele. Você percebeu que Paulo, ele impõe o que nós chamamos de juízo imprecatório? É isso que ele fez, juízo imprecatório. E quando ele faz isso, ele não está de forma alguma sendo carnal. Porque muitos poderiam dizer: o Paulo na carne aí, amaldiçoando os outros. Não. O versículo anterior diz: Paulo cheio do Espírito Santo. No começo diz que a igreja, orando, abençoa eles, direcionadas pelo Espírito Santo. Então, esta oração imprecatória de Paulo, esse decreto imprecatório dele, não tem nada a ver com carnalidade. É Deus falando através da boca de Paulo. Ele se indignou com aquilo que estava acontecendo. Ele não se indignou com ofensas pessoais. Paulo não ficou bravo porque: olha, onde já se viu falar assim de mim? Não era essa a preocupação dele. Além do mais, Paulo foi xingado de montão. Basta ler a Escritura. Paulo foi xingado de montão. Paulo morreu como herege. Paulo, ele foi preso injustamente, e de preso injustamente foi solto pelos fundos. Milhares e milhares de injustiça contra ele, mas ele não estava preocupado com isso. Por quê? Porque todas essas coisas são suportáveis. Aquilo que fazem a nós, queridos, não fica aí com seu ego inflado, não. Olha o que falou de mim. Não se importe. Paulo não estava se importando com aquilo que falou dele, mas com aquilo que falaram do Evangelho. Por conta disso ele se indigna, fica furioso. Eu tenho para mim que a igreja moderna, ela tem naufragado, porque ela não tem se indignado contra os falsos ensinos. Elas veem pessoas à torta direito expondo na internet coisas absurdas, a ponto de membros trazerem dinheiro e colocar no pé da bispa. Coisas horrendas. Não vamos falar nada não, isso aí dividiu o Evangelho. Coisa nenhuma. Devemos condenar essas pessoas, ser firmes. É isso que a palavra do Senhor vai dizer a mim e a você. Agora, a igreja moderna, por medo do confronto, tem preferido se dobrar ao politicamente correto gospel e diz: não, deixa para lá. É o termo usado hoje, os passapanistas. Não, larga a mão. Deixa aí, para que isso? A Escritura diz que temos que identificar os falsos. E vejam, os falsos, eles não aparecem falando algo totalmente contrário à fé. Ele vem com uma capa de verdade. Uma capa de verdade para, no fundo, nos enganar. É assim que nós vemos em toda a palavra de Deus. Porque, ora, se o diabo aparece lá na sua casa com um tridente na mão,
fedendo a enxofre, dizendo: eu sou o capiroto. Você sabe? Só que não é assim, nos engana. Aí nós vemos Paulo agindo como os salmistas oravam, pedindo a desgraça dos inimigos. Já leu os salmos imprecatórios? Acho que eu coloquei 2 exemplos ali. Põe primeiro, por favor. Salmo 109, versículo 9 e 10. Aqui, homens de Deus orando em relação aos inimigos: que os seus filhos fiquem órfãos, e que sua esposa viúva, que os seus filhos fiquem vagando como mendigos, implorando esmola longe de suas casas em ruínas. No Salmo 58 vai dizer: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Olha a oração. Jeremias, também orando contra os inimigos do povo de Deus, olha o que ele diz: portanto, entrega os filhos deles, dos inimigos, à fome, entrega-os ao poder da espada, fiquem suas mulheres sem filhos e viúvas, seus maridos sejam mortos e seus jovens mortos pela espada na batalha. Que coisa! Isso aqui é oração de homens de Deus, diante de pessoas que se levantavam, não contra eles, mas contra o Senhor. A diferença básica do salmista de Jeremias para Paulo é que Paulo decreta e aquilo acontece na hora. Na hora. Fique cego. Só que você percebeu que Paulo, ele faz o seu decreto imprecatório ali, mas ainda com uma pequena porcentagem de misericórdia. Fique cego por um período. Paulo ainda foi um gentleman. Podia falar: fique cego por toda a vida. Não, por um período. Para quem sabe, depois disso, seus olhos naturais e espirituais possam ser abertos. Pedro faz a mesma coisa com Ananias e Safira, primeiro um e depois outro. Eles mentem ao Espírito Santo e Pedro diz: porque mentiste? Vocês não enganaram a nós, mentiram ao Espírito Santo. O homem cai morto no culto. A esposa vem, que tinha entrado em conluio com ele, e diz: aqueles homens lá atrás que levaram o seu marido vão levar você. E a mulher morre. Isso na era da graça. Pastor, você é o Antigo Testamento. Não é depois de Atos 2. É na era da graça. Pedro faz a mesma coisa. Não tem como não se impressionar com essas coisas. Tanto é que nós vemos aí no versículo 12. Versículo 12. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro princípio: falsos profetas devem ser combatidos e não advertidos. Satanás sempre usa e continuará usando pessoas para se opor ao reino de Deus. Pessoas. Eu sei que muitos ficam preocupados com: demônio se manifestou no culto, torceu a mão para trás, sou o Satanás. Acontecem essas coisas? Sim, acontece. Isso aí basta orar, resolve. Não há problema em relação a isso daí. Acontece, mas se resolve com oração. Mas um falso profeta não possuído traz muito mais prejuízo ao evangelho e ao reino de Deus do que um demônio que sai quebrando a igreja no meio. Muito mais prejuízo. O verdadeiro inimigo é aquele que distorce os caminhos do Senhor, levando as pessoas à perdição. E esses, segundo a Escritura, eles não devem ser advertidos, mas devem ser combatidos com toda a nossa força. Diante deste homem, você vê que Paulo ele não ora repreendendo, amarrando. Paulo decreta juízo. Filho do diabo, fique cego, não veja. Eu sei que hoje é difícil ver alguém com essa autoridade de Paulo, muito difícil, mas independente disso, confrontar o falso profeta, aqueles que desviam a outros da verdade, é um dever meu, seu e de todo aquele que se diz cristão. Não podemos aceitar. Essas 2 últimas semanas eu coloquei uma série de vídeos lá no meu canal sobre catolicismo, com muito respeito, falando a respeito dos dogmas marianos, e eu não estou nem respondendo mais de tanto xingamento, nem respondo. Já xingaram minha mãe de tudo que é nome que você imagina, tudo que é nome. Não me importa. Confrontar aqueles que pervertem os retos caminhos do Senhor é um dever,
é uma obrigação. Não devemos ficar chateados com Paulo com ofensas pessoais, mas com ofensas ao Evangelho temos que ficar indignados. Aquilo que nos fere, por exemplo, o rapaz lá, né, disse que minha mãe era prestadora de serviços da noite. Você é que me entende. Eu disse, olha, ela foi casada com um só homem durante 42 anos e cumpriu aquele mandamento de até que a morte o separe. Você não me conhece, não a conhece, para chamá-la disso, mas ainda assim não me ofendi. Quanto a essas ofensas pessoais, aí entra aquele princípio de que se te ferirem a face direita, vira a esquerda. Se te pedirem para caminhar 1 milha, anda 2. Essas pessoas não devem ser frutos de orações, não devem, ser o destino de orações imprecatórias. A esses que nos ofendem de forma pessoal, nós devemos orar por eles e amá-los, por mais que seja difícil. Mas aqueles que ofendem a nossa honra, nossa família, a nós, cabe a nós orarmos. Mas o que está em jogo aqui não é o nosso relacionamento pessoal com o falso profeta de jeito nenhum. O que está em jogo aqui são pessoas que se levantam e deturpam a palavra de Deus, trazendo prejuízo ao Evangelho, trazendo prejuízo à coisa mais preciosa que nós temos, que é o Evangelho do Senhor, que é o caminho da salvação, que é aquilo que pode trazer luz e salvar as pessoas dos seus pecados. Quanto a isto, o que a Escritura diz é que nós devemos nos indignar. A esses, Paulo diz, esses que pervertem o caminho do Senhor, vocês devem orar para que a mão de Deus pese sobre eles. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que a Escritura diz. Portanto, irmãos, que Deus de fato nos livre de sermos enganados por falsos profetas, assim como esse homem aqui. Que Deus nos dê humildade e sabedoria para reconhecer a verdade quando ela tem sido falada, e acima de tudo, que Deus nos dê coragem de nos posicionarmos, não negarmos aquilo que nós cremos, ainda que tenhamos prejuízo, mas que sejamos homens e mulheres de coragem. Amém, meus irmãos?